Esse ano de alegria, festa de louvor, coroa de cinza, glória do Senhor, ano de alegria. Pode ser, irmã Luísa. Sejam bem-vindos, irmão. Em nome de Jesus, a Maria Falai, irmã Jaque, irmão Vitor, irmã Jaqueline, Paz Senhor. Paz Senhor, minha mãe, Deus abençoe. A primavera já chegou, Como um trovão. aleluia. E a chuva caía. A noite restituirá. Correrá, óleo de alegria, vestes de louvor, Paz Senhor, irmãos. coroas de cinzas, a glória do Senhor, óleo de alegria, vestes de louvor, coroas de cinzas, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Alegria, alegria, alegria. Certeza. Óleo de alegria, vestes de louvor. Paz Senhor, irmã Amanda. Paz Senhor, João. A glória Aleluia. do Senhor. Paz Senhor, irmã Larissa. No Maria, minha irmã, Pai Senhor. Paz Senhor, Pri. Irmãos, está começando as travadas de novo, hein? Misericórdia. Os comentários estão demorando para passar aqui. Se nós não falarmos o nome, os irmãos nos perdoem, porque está travando aqui. Vai ser a irmã Elisângela. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Mais uma vez aqui para cultuar e adorar o nome do Senhor. Como eu disse, está travando aqui os comentários, não está passando. Tem hora que passa, tem hora que para, trava. Então, se a gente não falar o nome, os irmãos nos perdoem. Mas é que a internet, eu estava acompanhando o culto do pastor Ezequiel agora há pouco e ele está com o mesmo problema lá em Pedrinhas. Pedrinhas, né? Isso. E ele estava falando que estava travando e ele não estava vendo os comentários também. Não sei se é a demanda, se são muitos online, aí muita gente conectada. Mas que este culto, a palavra do Senhor venha chegar na tua vida, na tua casa nesta noite, amém? Quero deixar uma palavra na abertura deste culto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Um versículo muito conhecido que todos nós falamos decore ele, né? Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, porque para Deus nada é impossível. Acho que eu nem preciso falar muita coisa, né, irmão? Esse versículo já fala tudo. Não há coisa impossível para o nosso Deus. Ou melhor, o nosso Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Ele tem poder para resolver hoje esse problema. Ele tem o poder para te dar cura, para libertar, para transformar, para salvar. E o mais importante, ele ainda tem vida eterna para mim e para você. Então eu não preciso nem falar muita coisa, porque esse versículo já fala tudo. Para Deus, nada é impossível. Então descansa teu coração, adore ao Senhor mesmo em meio às provas, porque com certeza vai vir vitória, vai vir aí sim resposta para a tua oração, milagre para a tua vida, amém? Vamos orar nesta noite?
Senhor, nós te damos Sim, graças, Senhor, por estar aqui neste culto. É verdade. Ó Deus, para adorar e glorificar o teu Sim, santo nome. Senhor, nós abrimos este culto nesta É, noite, conectados, ó Deus, no mesmo propósito, para adorar, para glorificar e para exaltar o seu santo nome. Aleluia. Obrigado, ó Deus, por este dia. Obrigado, ó Deus, por esse dia que o Senhor Sim, preparou, esta oportunidade que o Senhor Aleluia. está nos concedendo para Louvado juntos seja o teu cultuarmos, nome, para adorarmos o teu santo Sim, nome. Deus, venha manifestar o teu poder, Manifesta mesmo, venha Pai. manifestar a tua graça, Em nome venha, de Senhor, Jesus. encher, Senhor, lares, vidas nesta noite Glória com a a Deus. tua Sim, presença, meu Pai. aonde chegar essa transmissão nesta meu noite Deus. deste culto, que vidas venham ser abençoadas, que vidas venham ser alcançadas pelo verdade, poder do Pai. teu santo nome, Senhor, e desde já nós repreendemos toda ação meu contrária do inimigo. Senhor, vai colocando Sim, a meu tua Deus. mão até mesmo nessa rede social, É, para que meu Deus. possa, Senhor, ó Pai, funcionar normalmente, É, meu Deus. para que a tua palavra venha alcançar vidas e Sim, meu Pai, corações em nome de nesta Jesus, noite. Entra em cada lar, entra em cada família, Sim, meu Pai. manifesta o teu poder, manifesta a tua É verdade, glória. Deus. Se porventura tem alguém triste, meu Deus, arranca essa Arranca tristeza, mesmo, Pai. traz alegria a esse Em coração, nome de traga Jesus, paz nesta família, Aleluia. traga paz a este coração nesta noite. Meu Deus, tem Sim, alguém meu Deus. enfermo, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus da cura. verdade. Vai curando, vai libertando Aleluia, nesta Pai. noite toda dor, toda enfermidade. Ah, Senhor, seja qual for a causa, meu Deus. Tu és o Deus do impossível. A tua palavra Sim, diz meu que Pai. não há nada impossível para o Senhor. O meu Senhor tem poder para mudar, para transformar, para libertar, para salvar Sim, vidas nesta noite. Por isso nós abrimos Sim, este meu Pai. culto em louvor e adoração ao teu nome e pedimos, ó Deus, continue Sim. conosco, falando através da palavra, falando Sim. através dos louvores. Ó Deus Aleluia, Santo, Pai. Deus de poder, fala conosco nesta noite, enche este lugar, Senhor, com a tua presença, É, meu Deus. que vidas venham ser alcançadas, que vidas venham ser abençoadas nessa noite, em nome de Jesus Aleluia. Cristo. Amém, Jesus, Amém. amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Os irmãos que tiverem algum pedido de oração, pode escrever aí, depois na hora que eu estiver pregando, a pastora vai estar anotando, irmão. Os comentários estão travados aí, não está correndo para a gente, mas depois ela manualmente ela vai passando cada comentário aí. Então se você tem um pedido de oração, escreva aí que a gente vai estar anotando depois. Sou herdeiro desta vida abundante que Deus preparou pra mim. Por isso canto, danço, Aleluia. faço meu louvor, eu te adoro. Meu Senhor, Aleluia. tô na bênção, debaixo da unção. Aleluia. Tô na bênção. Pode ser a irmã Etininha, Glória a Deus. irmã Selma, irmão Carlinhos. Aleluia. Aleluia. Almeida, Pai do Senhor. Irmão Frago, Pai do Senhor, irmã Jacqueline. Irmão Nico, irmã Ivonete, Pai do Senhor, pastor Evo, pastor Patrícia. Aleluia. Irmão Carlinhos, Aleluia. Pai do Senhor. Tudo tem a sua hora, o tempo certo de acontecer. Aleluia, Jesus. Posso chorar uma noite, a minha alegria vem pela manhã, eu sei. Deus tem feito e ainda Ele vai fazer. Sou herdeiro desta vida Aleluia. abundante que Deus preparou pra mim. Por isso canto, danço, expresso meu louvor, eu te adoro. Meu Senhor, tô na bênção, debaixo da unção. Tô na bênção, é chuva de Aleluia. amor. Fique na bênção do Senhor, não saia da presença dEle. Tô na bênção, é chuva de amor. Aleluia. Tudo tem a sua hora e o tempo certo de acontecer. Tempo de Deus, espere porque vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Expresso meu louvor, eu te adoro. Meu Senhor, tô na bênção, debaixo da unção.
tô na benção, é chuva de amor. Pastor irmão Luiz Marco, irmã Flaviane, Pai Senhor, Tia Rose, Pai Senhor, é chuva de amor. tô na benção, debaixo da unção, tô na benção, é chuva de amor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos debaixo da bênção do nosso Deus. Aleluia, Amém? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Deus é Aleluia. maravilhoso, Deus é santo. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Abre o teu coração. Aleluia. Que o Senhor venha derramar da glória, da presença, da Shekinah dele dentro da tua casa, no teu lar nesta noite. Aleluia. Declare isso. O meu maior prazer, Senhor, é poder te adorar. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrar-me aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do poder da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Aleluia, Jesus. Oh, Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, vem Louvado inundar seja o nome do vidas, Senhor. corações Aleluia. nessa noite. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Adora Ele nessa noite. Eu ouço a tua voz. Aleluia. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do poder da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Aleluia, Jesus. Senhor, nós entramos diante da tua Sim, presença nesta noite. Aleluia, Jesus. Pedimos, ó Deus, derrama a tua Sim, glória,
Derrama a tua Shekinah, a tua presença, Deus, vem inundar vidas, Sim, inundar corações nesta noite, quebrando cadeias, trazendo libertação, cura e transformação. Meu Deus, queremos ser inundados pela tua presença. Por isso, meu Deus, receba os louvores, receba a adoração nesta noite. Inunda o nosso ser com a tua presença, inunda com o teu amor, inunda com a tua graça, inunda, Senhor, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Senhor, derrama a tua unção nesta noite sobre cada vida, sobre cada lar nesta noite. Pai, entregamos a Ti todo louvor, entregamos a Ti toda adoração nesta noite e pedimos, ó Deus, continue conosco, fala através da Tua palavra, usa Teu servo nesta noite, porque estamos aqui para ouvir, Senhor, a Tua voz, fala aos corações, ó Pai, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém? Abre o teu coração, Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Aleluia. Como eu disse agora há pouco, os irmãos que tiverem algum pedido de oração, pode deixar aí nos comentários que a pastora vai estar marcando aqui. Os comentários estão travados para nós aqui, não está correndo comentário, então os irmãos nos perdoem, os irmãos que talvez entraram, nos cumprimentaram aí, né? A gente não está vendo, mas ela vai entrar agora, ela vai estar anotando aí os pedidos de oração. Eu quero desde já cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor. Abra o teu coração nessa noite, Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Neemias. Vamos ler o capítulo 2, somente a parte B do verso 18. Neemias, capítulo 2, somente a parte B do verso 18, que diz assim: Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vou ler mais uma vez. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Irmãos, nessa noite eu quero vos trazer uma palavra acerca de como vencer em tempos de crise. Como nós sermos vencedores em tempos de crise. Todos nós estamos vivendo em tempos de crise, né? O mundo todo está passando por essa crise do coronavírus. E em meio à crise muitos se desesperam. Mas nós que somos servos de Deus, nós temos uma bendita esperança. Uma bendita e eterna esperança que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele que cuida de nós, é Ele que nos sustenta. Então, mesmo em meio à crise, você pode ser um vencedor, nós podemos ser um vencedor. Então você não tem por que temer, você não tem por que se preocupar, porque existe um Deus no céu que com Ele não tem crise. Com o nosso Deus não tem crise, que Ele não possa abençoar um filho seu e mudar a história de vida de todo aquele que adora e teme o seu bendito nome. Quando nós falamos, irmãos, acerca de vencer em tempo de crise, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, quando nós olhamos para o livro de Neemias, e se nós queremos ser vencedores, assim como Neemias fez, a primeira coisa que eu e você nós devemos fazer é que nós devemos nos identificar com as lutas e os sofrimentos daqueles que estão ao nosso lado. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, nós estamos vivendo em dias que o egoísmo ele tem imperado. O egoísmo ele tem dominado muitas vidas. As pessoas hoje elas estão tão egoístas que elas dizem, não, se eu estiver bem, aquele outro lá, eu não me importo com ele, o importante é que eu estou bem. Só que isso para Deus, querido, para nós que somos servos do Senhor, isso entristece o coração do nosso Deus. Então, se nós queremos ser vencedores em tempo de crise, nós temos que nos identificar com aqueles que estão passando em meio às lutas e passando por sofrimentos. Veja que Jesus, ele era desta forma. Jesus, ele se identificava com o sofrimento alheio. E da mesma forma também temos que ser nós.
Os dias que nós estamos vivendo, e o próprio Jesus ele profetizou isso, que por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo esses dias. O amor de muitos estão se esfriando. O amor de muitos tem se esfriado. Mas quando Jesus ele falou acerca desse amor, ele usou a palavra grega ágape, que é o amor que é o amor de Deus. Não é o amor do mundo, não é o amor eros, não é o amor filéu. Não, ele usou a palavra ágape. A ágape é o amor incondicional de Deus. É o amor que ama sem ser amado. É o amor sofredor. É o amor com que Cristo nos amou. Então Jesus disse que por se praticar a iniquidade, o ágape se esfriaria. E é o que nós estamos vivendo. Nós temos visto que o amor, o ágape, ele tem se esfriado até mesmo no meio cristão. Então nós temos que nos identificar com aqueles que estão sofrendo. Neemias fez isso. Quando nós lemos o capítulo 1 do seu livro, nós vamos ver que Neemias, quando Hanani volta ali de Judá e traz a ele o relato daqueles que tinham ficado na terra, ele se entristeceu, porque Hanani disse que eles estavam vivendo em miséria, eles estavam vivendo em grandes dificuldades. Então Neemias ele chorou, Neemias ele esteve triste por causa do sofrimento alheio. Veja que ele era um copeiro, ele tinha uma posição grande no palácio do rei. E nós vemos que, mesmo ele estando em meio a essa posição, diante do rei Artaxerxes, ele se entristeceu com o sofrimento alheio. Ele podia muito bem dizer, não, eu estou bem aqui, eu sou copeiro, é uma posição de responsabilidade, porque a vida do rei estava na mão dele. Porque o copeiro, todo o alimento que o rei fosse ingerir, antes tinha que passar primeiro por Neemias. Ele tinha que provar todos os alimentos, ele tinha que provar toda a comida e toda a bebida que o rei viesse a ingerir. Porque se fosse feito algum envenenamento na comida, quem morria era Neemias e não o rei. Então era uma posição de grande responsabilidade, e ele tinha uma posição de grande confiança do rei. Então se ele fosse olhar para ele mesmo, ele estava bem. Ele tinha o favor do rei, o rei gostava dele, mas quando ele ficou sabendo do sofrimento dos seus irmãos que estavam lá em Judá, ele se entristeceu, ele chorou, e ele começou então a se humilhar diante de Deus por causa dos seus irmãos. Então se você quer ter uma vida de vitória, se identifique com o sofrimento alheio. Porque quando você se identifica com o sofrimento alheio, o Deus que nós servimos do céu, ele vai ver o teu coração, ele vai dizer, olha lá o meu filho, ele está numa boa posição, mas ele se importa com aqueles que estão sofrendo, portanto eu vou dar mais graça, eu vou dar mais poder, eu vou abençoar mais ele e fazer dele mais do que vencedor, porque ele se importa com aqueles que estão sofrendo. Labrassurianda e Comanárcia. E a segunda coisa, se nós queremos vencer em tempo de crise, seja um intercessor. Neemias, ele se levantou como um intercessor. A partir do momento que ele ficou sabendo do sofrimento dos seus irmãos, ele se colocou a orar. Quando você lê o capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11, você vai ver que Neemias ele orou por 4 meses, até chegar ao rei e pedir para o rei, para que o rei deixasse ele voltar para Jerusalém. Então ele se colocou como intercessor, ele começou a orar, ele começou a buscar a presença de Deus. Por quê? Porque antes dele chegar ao rei, primeiro ele chegou na presença do Rei dos Reis. Então se você quer ser um vencedor, meu irmão, minha irmã, antes de você fazer qualquer coisa, chega primeiro na presença do Rei dos Reis. Neemias fez isso. Antes dele chegar até o rei Artaxerxes, ele entrou na presença daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e só depois de 4 meses foi que ele procurou o rei para falar daquilo que estava no seu coração. Aleluia. Então, irmãos, a oração ela é tudo. A oração é a chave da vitória. Nós não vamos conquistar nada se não for através da oração. Deus ele age por meio da oração. Deus ele sabe a tua necessidade. Antes mesmo de você abrir a tua boca, ele já sabe o que você precisa. Mas é necessário orar, é necessário clamar.
E nós temos sido uma igreja, irmãos, que temos orado muito pouco. Verdade. Nós temos orado pouquíssimo. Nós vemos aqueles grandes homens da Bíblia Sagrada, todos eles tinham vidas de oração. Nós vemos, aleluia, os grandes avivalistas que já houve na história da igreja. Todos eles eram homens de oração. Todos eles eram homens que tinham calhos nos joelhos. Homens que oravam 1, 2, 3, 4 horas por dia. Ah, pastor, mas eu não tenho todo esse tempo. E não importa, querido, a partir do momento que você ora 1 hora, que é o mínimo que eu e você podemos orar, a tua vida vai ser diferente. A tua vida vai ser uma vida de vitória. Satanás, ele vai ter que bater em retirada. O inferno é abalado quando você dobra os teus joelhos. Se tem uma coisa que Satanás ele detesta, é um homem de oração, uma mulher de oração, porque ele sabe que quando nós oramos, aleluia, ele já está com a derrota decretada. Então por isso ele vai fazer de tudo para você não orar. É Jesus. Por isso ele coloca tanto impedimento. Basta você começar a orar, o telefone toca, chama no portão, o vizinho coloca um som lá para fazer barulho, para te atrapalhar. Quem que faz tudo isso? Satanás. Ele não quer que você ora. Ele não quer que você tenha uma vida de oração. Então, se você quer vencer em tempos de crise, tenha uma vida de oração. A palavra do Senhor diz acerca de Isaac. Isaac, ele estava passando por uma grande crise. E no momento que ele quis sair do lugar onde ele estava, Deus disse, não saia, porque eu vou te abençoar, é aqui mesmo, Isaac. E a Bíblia diz que ele semeou naquela terra, ele semeou e colheu 100 por 1, de forma que os filisteus o invejavam. E havia fome na terra, havia seca na terra, mas mesmo assim Deus abençoou Isaac. Por quê? Porque ele tinha vida de oração. Então, se nós tivermos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, o céu se abre, a resposta desce, o inferno ele estremece, Satanás bate em retirada, a tua família é alcançada, querido. Tudo isso é através da oração. Aleluia. Irmãos, o Filho de Deus, sendo santo, o Senhor Jesus Cristo, quantas noites, quantas madrugadas Jesus ele passava em oração. Se o Filho de Deus ele nos deixou o exemplo, quanto mais eu e você, querido, o quanto que nós temos e devemos orar. Então, quer ter uma vida de vitória em tempo de crise? Seja um homem e uma mulher de oração. Terceira coisa, Aleluia. se nós queremos vencer em tempo de crise, dependa totalmente da graça de Deus. Está aí no versículo 11 do capítulo 1, eu quero ler somente a parte B. Olha o que Neemias diz. E faze, isso aqui ele está falando, é a oração dele diante de Deus. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Ele ora para Deus e ele pede graça. Ele pede graça para que Deus desse graça a ele diante do rei. E nós vemos em várias passagens na Bíblia homens que eles pediram graça e eles receberam graça em tempo oportuno. Neemias é um exemplo. Depois nós vamos ver depois mais para frente Daniel também. Quando Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, a Bíblia vai dizer que ele alcançou graça diante dos olhos do copeiro do rei. Aleluia. Mas quem que deu graça, quem que fez essa obra foi o próprio Deus. Então Neemias ele pediu graça diante de Deus para que quando ele se apresentasse diante do rei, o rei viesse a achar graça nele. E nós sabemos, irmãos, que a graça, além dela ser, aleluia, o favor imerecido de Deus, a graça também é o poder capacitador de Deus para te dar a vitória. Então, a graça, ela é o favor imerecido, mas também ela é a capacitação de Deus para te fazer vencer. Então ele pediu graça diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele se apresenta diante do rei, ele, aleluia, recebe graça e ele encontra favor do rei. Mas antes, 4 meses de oração, orando e pedindo a graça de Deus. 4 meses orando. Quarta coisa, se nós queremos vencer em tempo de crise, ore
e espere o tempo certo de agir. Irmãos, muitas pessoas, eles fazem certinho. Eles se identificam com as lutas, com o sofrimento alheio. Eles intercedem, eles oram, eles clamam pela graça de Deus. Só que eles não sabem esperar o tempo certo, a hora certa de agir. Então Neemias, além dele fazer tudo isso, ele esperou o tempo certo de agir. E da mesma forma também somos nós. Nós temos que orar, mas nós temos que esperar o tempo certo de agir. Nós temos que esperar o sinal verde de Deus, para que nós não venhamos fazer as coisas da nossa maneira e não da maneira de Deus, para que nós não venhamos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então a todo momento nós temos que orar, mas também pedir para que Deus venha nos dar o sinal, a hora de agir, o tempo certo de agir, no momento que for o tempo de Deus, no momento de nós agirmos, para que Deus venha falar conosco, para que nós não venhamos colocar os pés diante das mãos. Então, querido, isso é de suma importância, porque quantas pessoas que estão com a vida derrotadas, porque não souberam esperar o tempo certo de agir. E Deus, ele tem um tempo para tudo. Salomão, o escritor de Eclesiastes, ele vai dizer que para tudo há um tempo debaixo do céu. Então para todas as coisas há um tempo certo. Então nós temos que buscar esse tempo certo de Deus. Senhor, é a hora, Senhor, é o momento, porque se nós queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade e não esperar o tempo de Deus, nós vamos amargar a derrota. Aí não adianta reclamar com Deus, porque nós não sabemos esperar. Enquanto era o momento de esperar, nós avançamos o sinal. Então nós temos que orar, mas nós temos que pedir também, para que Deus venha mostrar a hora certa de agir. Quinta coisa, irmãos, se nós queremos vencer em tempo de crise, reconheça que Deus está com você. Reconheça que Deus está com você. Vou além ainda. Tenha certeza que Deus está com você. Aleluia. No capítulo 2, versículo de número 8, nós vemos assim: como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então o próprio Neemias reconheceu que a mão de Deus estava sobre ele. Ele reconheceu que Deus estava com ele. Então quando nós formos agir, irmãos, quando Deus dá o sinal verde, que é a hora de agir, nós temos que ter a plena certeza e convicção de que Deus está conosco. Porque se houver uma dúvida na minha mente, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus não trabalha no será? É, Deus, verdade. Tem muitas pessoas que estão sendo derrotadas porque não aprenderam a deixar o será para trás. Querem agir, mas mas será que Deus vai me abençoar? Será que a porta vai abrir? Será que eu vou ser curado? Será que o meu filho vai se libertar mesmo? Será que eu vou conseguir aquele trabalho? Será que aquela causa da justiça eu vou ganhar ela? Tire o será da tua vida, reconheça que Deus está contigo, reconheça que Deus está com você e você vai ser um vencedor. Aleluia, Jesus. Deus não trabalha, irmãos, na dúvida. Por isso eu falei para você, além de você reconhecer, você tem que ter certeza que Deus está com você. Não é só reconhecimento, não, é certeza. Tenha certeza que Deus está com você. Neemias, ele teve a certeza que Deus estava com ele. Ele diz, a mão do Senhor estava sobre mim. Então se a mão do Senhor, irmãos, está sobre mim e você, pode ter certeza que você vai ser vencedor, pode ter certeza que você vai alcançar a vitória, pode ter certeza, aleluia, que você vai vencer toda e qualquer circunstância contrária que se levante contra você. Jesus, aleluia.
Então tenha certeza, tira o será do teu vocabulário, querido. Quantos crentes hoje, irmãos, que não largam do será? Será, querido, é dúvida. Será? Deus não trabalha no será, não. Ah, mas será? Será? Você não tem certeza? Você não tem certeza da presença de Deus? Você não tem certeza da vontade de Deus, daquilo que Deus Ele quer de você? Sabe o que é isso? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Muito simples. Porque quando eu e você nós conhecemos a palavra de Deus e conhecemos o Deus da palavra, nós sabemos aquilo que Deus Ele quer e requer de nós. Verdade. Não tem por que eu ficar, mas será que é a vontade de Deus? Será que é isso? Será que é aquilo? Não, eu sei que é a vontade de Deus. Eu sei que é a vontade do Senhor, então não vai ter dúvida. Não, eu vou agir na certeza, porque eu sei que Deus está comigo e que esta é a vontade dEle. Então Neemias sabia que Deus estava com ele e que era a vontade dele que ele voltasse a Jerusalém para reconstruir os muros que estavam derrubados. Então olha para você ver como que esse homem tem muito a nos ensinar. Sexta coisa, se você quer ser um vencedor em tempo de crise, se prepare para as oposições. Esteja preparado para as oposições, porque elas vão levantar contra você. Irmãos, todos nós que somos servos de Deus, entenda uma coisa, não existe neutralidade no reino espiritual. Não existe neutralidade. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. Ou você serve a Deus, ou você serve o inimigo. Não tem como eu ficar com o pé em duas canoas. Então eu tenho que estar ciente de que a partir do momento que eu entrei para o exército de Deus, que eu faço parte da família de Deus, vai ter toda a oposição do inferno contra a minha vida. Satanás e os seus demônios, eles vão se opor a mim. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A palavra do Senhor diz que aquele que é de Deus, o maligno não tem o poder de tocar. Então se você pertence a Deus, se você é propriedade de Deus, por mais que o diabo se levante, por mais que se levante as oposições, elas vão vir, vai se levantar oposições, mas você vai vencer todas elas. Amém, Jesus. Amém. Mas nós temos que estar cientes disso, que não existe neutralidade no reino de Deus, porque tem muitos crentes que acham que se eles ficarem na dele, o diabo não vai mexer com eles. Você se engana. Você se engana totalmente. A gente vê muito essas besteiras. Ah, mas eu vou ficar quietinho na minha, porque se eu ficar quietinho na minha, o diabo não mexe comigo. Só se você tem esse pensamento, já é o diabo trabalhando na tua mente. Por quê? Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou eu guerreio, ou eu morro. Eu sempre digo isso. Ninguém vai para uma guerra para passear lá. O que você veio fazer aqui? Ah, eu estou na guerra aqui, mas eu vim aqui passar tempo. Não. Ou você guerreia ou você morre. No reino espiritual é a mesma coisa. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Então você tem que ser um guerreiro, você tem que ser uma guerreira, você tem que estar se preparado para as oposições, porque elas virão. Quando você ingressa, aleluia, no reino de Deus, Satanás, ele vai direcionar todos os mísseis, todas as armas que ele tem em mãos, ele vai apontar contra você. Mas não temas, porque Deus está contigo, o maior está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas nós temos que estar preparados para as oposições, porque elas vão se levantar. O diabo ele vai usar pessoas, o diabo ele vai usar vidas, o diabo ele vai fazer de tudo, meu querido. Está aí no versículo 10 do capítulo 2. Olha para você ver. Capítulo 10 diz assim: o que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Bastou Neemias receber as cartas do rei para voltar para edificar as muralhas de Jerusalém. Olha para você ver, os opositores já se levantaram. Entenda uma coisa, quando você não está fazendo nada para Deus, quando você não está fazendo nada, não vai levantar oposição nenhuma, bastou você começar a fazer algo para Deus, os opositores já se levantarão.
vai se levantar os Sanbalates, vai se levantar os Tobias, vão se levantar, aleluia, os Gesem, mas esteja preparado para as oposições. Porque nós vivemos em dias, irmãos, que muitos crentes, quando a oposição chega, a pessoa ela quer desistir. A pessoa até mesmo diz, pastor, mas quando eu estava no mundo, parece que eu não tinha tanta luta, eu não tinha tanta dificuldade, eu não passava por tanta prova. Por quê? Porque antes você não estava fazendo nada para o reino de Deus. A partir do momento que você começou a fazer algo para o reino de Deus, a oposição vai se levantar. Então nós devemos estar cientes e preparados para derrotar as oposições. Do contrário, se você desistir, Satanás, ele vai, aleluia, ganhar a vitória sobre a tua vida. Se você quer ser um vitorioso em tempo de crise, a sétima coisa, não conte para qualquer um os teus projetos. Nós aprendemos isso com Neemias. Ele tinha um projeto. O projeto dele era voltar para Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. Só que ele orou e ele ficou boquinha calada. Ele não falou nada. Ele não contou os projetos dele. Ele não contou os sonhos dele para ninguém. E sabe por que muitas das vezes nós somos derrotados? Porque nós não sabemos ficar de boca fechada. Deus. Nós já abrimos a boca e vai contando para todo mundo. E muitos, você tem que estar ciente disso, nem todos querem a tua vitória. Verdade. Não é porque a pessoa chega e fica batendo na tua costa que ele deseja o teu bem. Muitas das vezes a pessoa chega e bate nas tuas costas, mas por dentro só Deus sabe o coração dele, só Deus sabe o coração dela. Então o que mais tem hoje, irmãos, é pessoa invejoso, são pessoas invejosas que vão fazer de tudo muitas das vezes para você não ser um vencedor. E Neemias, ele sabendo disso, o que ele fez? Neemias, ele não contou para qualquer um os projetos que ele tinha. E quantas pessoas que por não vigiar nisso, sai contando, muitas vezes até mesmo segredos para outras pessoas, sai abrindo a boca em vez de guardar a boca e contar só para Deus, sai abrindo a boca e contando, mas fulano de tal é meu amigo, fulano de tal é minha amiga, você que pensa, é a tua amiga na tua frente, mas nos bastidores, só Deus sabe quanto que ele maia o teu nome, ela maia teu nome. Deus está falando com pessoas aqui. Vigia para quem que você abre o teu coração. Verdade, Senhor. Vigia para quem você abre a tua boca. Nem todo mundo quer ver o teu bem. Vou dizer mais uma vez. Nem todo mundo vai querer a tua vitória, meu querido irmão. Então tenha cuidado ao abrir a tua boca, não abra a tua boca para qualquer um. Neemias, ele fez isso, ele não contou os projetos dele, não contou os sonhos deles para qualquer um. Está aí no versículo 12, do versículo 12 ao versículo 16, diz assim: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em quem eu estava montado. Olha para você o versículo 16 agora. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Olha para você ver. Então, ele não abriu a boca e saiu falando para qualquer um o projeto que ele tinha. Porque, irmãos, muitos são derrotados já justamente por isso. Você tem um problema dentro do teu lar. E muitas vezes você vai contar para a tua melhor amiga, que você acha que é a tua melhor amiga. No outro dia, a vizinhança inteira está sabendo. No outro dia, todos os colegas de trabalho, homem, está sabendo o problema que você contou para aquela pessoa que você achava que era teu amigo. Então vigia, querido. Vigia. Satanás, irmãos, ele é ardiloso. Satanás, ele sabe como trabalhar. Satanás, ele sabe, ele é astuto, ele é ardiloso. E ele vai usar, são as pessoas mesmo. São as pessoas, são os demônios vão usar as pessoas para te destruir. Os demônios vão usar as pessoas para frustrar os teus planos, para frustrar os teus sonhos. E Neemias, ele nos dá esse exemplo, ele não abriu a boca para qualquer um. Tem coisas, querido, que
eu tenho guardado dentro de mim que só Deus sabe. Está aqui, ela é minha adjutora, mas tem coisa que eu não comento com ela. Não estou dizendo que eu não confio nela, claro que eu confio, é da minha total confiança, mas tem coisa que é entre eu e Deus, e eu tenho coisa que ela sente que é ela e Deus também. Sim. Então pare de abrir a tua boca para qualquer um. Abre a tua boca diante de Deus e apresente diante de Deus. Apresente para aquele que é o amigo mais chegado que o irmão, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o amigo que você tem que abrir o coração para ele. Aleluia. Se você quer ser um vencedor em tempo de crise. Oitava coisa. Una-se com pessoas que tenham a mesma visão que você e que se esforçarão para te ajudar a realizar o teu projeto. Vou repetir mais uma vez. Una-se com pessoas que têm a mesma visão que você. Então Neemias, ele não relatou para qualquer um e ele procurou pessoas que tinham a mesma visão que ele. Por quê? Quando você se une com pessoas que têm a mesma visão que você, que vão te ajudar a lutar pelo mesmo ideal, você vai vencer mais fácil, porque você não vai estar lutando sozinho. Então ele fez isso, está aí no versículo de número 18, diz assim: então lhes declarei como a mão de meu Deus fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. É o versículo de abertura que eu li. Quando ele relatou para pessoas de confiança aquilo que ele tinha no coração. Ele não relatou para qualquer um. E ele se uniu com essas pessoas e passou a visão que ele tinha. Mas ele sabia que eram pessoas de total confiança. E quando ele contou aquilo que estava no coração e como a mão de Deus era favorável a ele, olha qual foi a resposta dessas pessoas para ele. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos, ou seja, as mãos de Neemias para o bem. Então eles próprios disseram: não, vamos edificar mesmo, vamos nos levantar, nós vamos vencer, nós vamos ser vencedores. Caminha com pessoas que têm a mesma visão que você, meu querido. Aleluia. Pare de ficar andando com pessoas que não têm a mesma visão que você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas muitas das vezes você quer andar com o ímpio. E como que você quer ter a vitória se você está andando com ímpio, com pessoas que não têm a mesma visão que você? Com pessoas que quando você fala acerca de algo, não vai dar certo, não, eu conheço fulano de tal que não conseguiu. A pessoa, em vez de fortalecer a tua fé, ela te joga lá para baixo, porque não tem a mesma visão que você. Então caminhe com pessoas que têm a mesma visão. Pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão trabalhar para que o teu projeto aconteça. Meu Deus, aleluia. Irmãos, nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Pare de querer ficar andando com o ímpio e achar que ele vai te ajudar em alguma coisa. Não vai te ajudar não, querido. Não entre num jugo desigual. Muitas pessoas não vencem porque estão entrando em jugo desiguais. Você é luz, você vai se unir com trevas, não vai dar certo, querido. Como que você, sendo luz, vai se unir com trevas e vai querer que dessa união dê certo? É um jugo desigual. Não tem como Deus abençoar um projeto que já começou errado. Mas a partir do momento que você se une com pessoas que têm a mesma visão, com pessoas de fé, com pessoas que, assim como esses homens que estavam com Neemias, e disseram: nós vamos edificar. Eles disseram: não, vamos levantar e vamos edificar mesmo. E fortaleceram as mãos dele, deram força para Neemias. Nós estamos contigo, Neemias, nós vamos vencer, Neemias. Nós não vamos parar a obra, Neemias. É com pessoas como essa que você tem que andar. Verdade, Deus, aleluia. Eu vou dizer de mim. Quando me deparo com pessoas, querido, que você fala alguma coisa, a pessoa já te joga lá para baixo, eu já procuro nem andar com essa pessoa. Por quê? É pessoas que, em vez de trazer fé para mim, em vez de trazer, muitas das vezes, confiança, em vez de trazer, muitas das vezes, um consolo, a pessoa vai me jogar lá embaixo e vai estar tirando a fé do meu coração. Então, eu não ando com pessoas assim. A nona coisa, para você ser um vencedor em tempo de crise:
os inimigos vão se unir e se levantarão contra você para impedir a obra. Então entenda uma coisa, vai ter impedimento. O inimigo vai colocar impedimento. Esteja preparado para as oposições, mas esteja preparado também que vai ter muito impedimento que o inimigo vai colocar no teu caminho. Não pense você que Satanás ele vai dar vitória de mão beijada para você, não. Está lá, irmãos, no capítulo 4. Se você quiser dar um pulinho aí, eu vou ler para você. No capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Então, olha, os inimigos se uniram, olha, o inimigo se uniu para guerrear contra Neemias, para que ele não construísse as muralhas de Jerusalém. Então, por isso eu digo para você, esteja preparado para as oposições, mas esteja preparado também, porque os inimigos vão se unir e vão se levantar contra mim e você, para querer impedir a obra que Deus ele nos colocou nas nossas mãos. Então esteja preparado para isso. O inimigo vai se levantar, ele vai querer trazer impedimento. Mas se você está na presença de Deus, vai se levantar o inimigo, mas vai cair. Por quê? Porque Deus está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra de Deus. Meu Deus. Você com Deus é a maioria, meu irmão. Então não tema, por mais que o inimigo se levante, por mais que ele venha querer colocar impedimento, você vai vencer. Porque aquele que vai na tua frente é o general de guerra, é ele que vai abrindo o teu caminho, é ele que vai à frente para você passar depois. Deus vai limpando, Deus vai tirando do teu caminho todos os obstáculos. Dentro disso que eu estou dizendo, que o inimigo vai se levantar e vai se unir entre eles para impedir a obra de Deus. Estão incluídas várias coisas aqui que eu quero estar ditando cada uma para você. Quando os inimigos se unirem, esteja preparado, vai ter calúnia. Como vai ter calúnia, meu querido? O que mais tem? Se Jesus ele foi caluniado, você acha que eu e você não vamos ser caluniados? Irmãos, tem vezes... eu até acho até graça. Tem vezes que eu fico sabendo coisa de mim que nem eu sabia, irmãos. E eu acho até graça, porque tem coisas que você fica sabendo que as pessoas disseram a teu respeito, que estão te caluniando, dizendo que você falou aquilo, que eu acho graça. Porque em momento nenhum aquilo saiu da minha boca. Mas eu acho graça de tanto... Olha como que o inimigo ele é ardiloso. Como que o inimigo ele é caluniador e a função dele é caluniar. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que ele está diante do trono de Deus e ele é caluniador, ele é acusador, ele acusa eu e você diante do trono de Deus. Ele é o acusador dos nossos irmãos, está lá em Apocalipse. Então nós temos que nos preparar, porque vai vir calúnia. Fizeram isso com Neemias, está aí no capítulo 2, versículo 19. Olha o que disseram de Neemias. Ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então eles caluniaram Neemias, dizendo que Neemias estava se rebelando contra o rei. Ah, você está aí, você está em rebeldia. Você está se rebelando, Neemias. Pura calúnia. Não era nada daquilo, ele estava ali com o aval do rei. O rei deu cartas para ele, até para os governadores da além do rio. Mas levantaram essa calúnia sobre ele. E o que mais se levanta contra nós hoje, irmãos, são calúnias. Então prepare para as calúnias. Outra coisa, prepare para a zombaria, prepare para as palavras negativas. Nós aí mesmo, aí no versículo 19, você vai ler que eles zombaram de Neemias. Eles zombaram de Neemias e desprezaram eles. Então nós temos que estar preparados para a zombaria, para as palavras negativas. Porque as pessoas vão te apontar, as pessoas vão dizer sempre o contrário, ninguém quer ver o teu bem. Você começa a trabalhar, a pessoa já começa a falar mal de você. Você, com muita dificuldade, compra um terreninho para construir tua casa, a pessoa já acha que você está mexendo com coisa errada. Você começa a construir, a pessoa diz: será que vai ter dinheiro para terminar? Querido, é coisa de todos os lados, de todas as maneiras lançada contra você.
Você compra um carro, a pessoa deve estar roubando, deve estar mexendo com coisa errada. Aí apareceu com um carro. Então, querido, é o mundo hoje, irmãos. E nós devemos estar atentos para suportar tudo isso. Uma outra coisa é que mesmo o inimigo, ele tramando tudo isso, se você quer ser um vencedor em tempo de crise, não tema o inimigo e as suas conspirações. Irmãos, o que mais nós vemos hoje são pessoas hoje com medo do diabo. Não pode acontecer nada, a pessoa já treme de medo do diabo. Tem pessoas que falam para mim, eu não vou orar nem alto para o inimigo não escutar, porque se o inimigo escutar, o inimigo vai se levantar contra mim. Querido, quem que está com você? Quem habita em você? Não é o Deus Todo-Poderoso? Então, se Deus habita com você, se Deus está com você, você é a maioria, meu irmão. Aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, que um de nós derrubará 1000. Está lá, é promessa para mim e para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então pare de temer o inimigo. A única pessoa que você tem que temer é Deus. Jesus disse, olha, não temeis aquele que pode matar o corpo e depois não tem o que fazer com ele, mas temeis sim aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar no inferno. Esse é Deus, irmãos, é Ele que eu e você nós devemos temer. O inimigo não. Aleluia. Pelo contrário, querido, o inimigo ele trabalha em cima do teu medo. Essa semana ainda eu falava com uma pessoa, falava, olha, repreenda o medo de dentro de você, porque o inimigo ele trabalha em cima do teu medo. O medo é uma porta que o inimigo ele entra na nossa vida. Então nós devemos repreender o medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim o espírito de ousadia. Pare de ser um covarde, meu irmão. Pare de ser uma covarde, minha irmã. Repreenda esse mal. A palavra de Deus vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é você resistir? A pessoa está vindo quando você está resistindo. Ó, aqui não, Satanás. Aqui não, aqui você não passa, aqui você não entra. É resistir, é ter resistência. Mas antes nós temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então pare de temer o inimigo. Pare de ter medo do diabo. Porque enquanto você ficar tendo medo dele, ele vai avançar contra a tua vida. Verdade. O inimigo sabe quando uma pessoa tem medo dele, irmãos. O inimigo sabe. Se Neemias tivesse medo de Sanbalat e Tobias, ele tinha sido morto. Se você quer ser um vencedor, persevere diante das adversidades. Persevere diante das adversidades. No capítulo 4, versículo 14 em diante, diz assim: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, olha para você ver, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E eu pergunto, você tem pelejado? Você, homem, tem pelejado pelo teu filho, pela tua mulher e pela tua casa? Você tem pelejado pelos teus negócios? Ou será que basta o inimigo dar um soco e você já fica lá tudo tremendo de medo do inimigo? Olha o que Neemias falou. Olha o que Neemias disse aí. Versículo 14. Não temais, está dizendo aqui dos inimigos. Não temais, mas lembrai-vos do Senhor grande e terrível, que é o nosso Deus. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles. Veja bem, Deus vai dissipar o conselho do teu inimigo, meu querido. Aleluia. Quando você não teme, o próprio Deus, ele dissipa o conselho do inimigo. Está aí no versículo 15 do capítulo 4 de Neemias. Deus tinha dissipado o conselho deles. Todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade deles tinha lanças e os escudos, e os arcos e as couraças, e os chefes estavam detrás de toda a casa de Judá. Então olha para você ver. Mas eu quero ler ainda o versículo 18, diz assim: E os edificadores
cada um trazia a espada cingida aos lombos, e edificavam, e tocava a trombeta, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então olha para você ver, eles estavam trabalhando, mas estavam alertas, mas em momento nenhum eles temeram o inimigo. Então eu aprendo algo aqui, nós não podemos temer o inimigo, mas nós temos que também estar alerta. Nós não podemos ter medo do diabo, mas nós temos que estar alerta contra as astutas ciladas do inimigo. Por isso que a Bíblia vai dizer, orai e vigiai. Eles estavam trabalhando, mas a arma estava do lado deles. Com uma mão eles estavam com a colher de pedreiro, com a outra eles estavam o quê? Com a espada empunhada. E o atalaia ali estava ali alerta, ali pronto a tocar a trombeta caso visse algo de errado. Então é exemplo para nós. Então, querido, não tema o inimigo, as suas conspirações, persevere diante das dificuldades, das adversidades. Eles perseveraram, em momento nenhum eles pararam de edificar. Sabe por que muitos não recebem a vitória? É porque estão trabalhando, mas quando o inimigo lança a primeira oposição, já desiste, já para. Em vez de perseverar, não, nós não vamos parar, nós vamos perseverar, nós não vamos desistir. Quem nos chamou foi Deus quem nos escolheu, é Deus quem colocou essa obra na nossa mão. Portanto, nós não vamos desistir da nossa família, nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos perseverar. E você pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Mas se diante do primeiro levante de Sanbalat e Tobias, Neemias tivesse desistido, os muros de Jerusalém não teriam sido reconstruídos, querido. Então, em momento nenhum eles pararam, mas eles perseveravam com as mãos na colher, mas com as mãos também na espada. Se você quer ser um vencedor em tempo de crise, tenha cuidado com os convites do inimigo. Porque o inimigo, irmãos, ele é estrategista. Muitas das vezes ele vai se levantar contra você. Muitas vezes ele vai usar pessoas para se levantar contra você. Mas depois essas mesmas pessoas, elas vão querer ser o teu amigo. Foi o que aconteceu com Neemias. Lá no capítulo 6, você vai ver que os próprios inimigos depois vieram com conversinha fiada, querendo ser amigo dele. Diz assim, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemos juntamente nas aldeias e no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então olha para você ver. Então os inimigos muitas vezes vão fazer convite. Então tome cuidado com os convites do inimigo. Se você está trabalhando, não pare de trabalhar. Não pare. Muitas vezes, irmãos, eu costumo dizer, o diabo não coloca nada que não te agrade. Muitas vezes ele vai colocar coisas que chamam a tua atenção. Muitas vezes vai colocar coisas no teu caminho para te desviar da obra, para te desviar do propósito que Deus tem. Mas o inimigo ele não vai colocar coisas, querido, que não venha chamar a tua atenção. Pelo contrário, as coisas do inimigo parecem ser belas. Aparentemente parece ser que não tem problema nenhum, mas nós sabemos que na essência é mal. Se Neemias tivesse descido com Sanbalat e Tobias, eles já estavam planejados em tirar a vida dele, a partir do momento que ele colocasse os pés fora do muro. Então nós devemos tomar cuidado, porque vindo ali do inimigo, nós não podemos esperar bem nenhum. Então toma cuidado com o convite do inimigo. Toma muito cuidado. E Deus está falando com pessoas aqui. Não, rapaz, uma cervejinha só não tem nada a ver, não. Irmãos, o inferno hoje está cheio de pessoas que diziam que não tinha nada a ver. Morreram e estão no inferno hoje. Ah, não tem nada a ver não, rapaz, um golinho de cerveja. Tem, e ó, que Deus perdoa. Começou com um golinho de cerveja e hoje está na sarjeta embriagado. Não, rapaz, só um traguinho, só um tapinha aí no cigarrinho de maconha, não tem nada a ver não. E hoje já está no crack, perdido no crack, perdido nas drogas. Tudo começa, não tem nada a ver não. Não, rapaz, tem nada a ver não, rapaz, é um roubinho hoje aqui, que é R$5. Querido, quem está roubando 1 milhão hoje,
não começou roubando 1 milhão, começou roubando R$1. Então tome muito cuidado com os convites do inimigo, tome muito cuidado com o inimigo, porque o inimigo, ele vai fazer os convites dele. Não, rapaz, vamos lá, em tal lugar, lá não tem nada a ver. Não, mas eu sou. Não tem nada a ver você ser crente, não, rapaz. Deus perdoa. A conversa fiada, não, Deus perdoa. Mas você sabe se você vai ter tempo para pedir perdão para Deus? Vai nessa uma aí, filho, vai nessa onda aí. A penúltima coisa para finalizar, se você quer ser um vencedor, cuidado com os falsos profetas. Está aí no versículo 6, ou melhor, está aí no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, e filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria. Ó, você vê, o homem, Neemias, o bicho era valente. Um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalates o subornaram. Olha o versículo 14 agora. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalates conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então toma cuidado, querido, com o falso profeta. Está cheio hoje. Por isso que eu digo que você tem que ter intimidade com Deus. Para que quando vir um falso profeta falar qualquer coisa para você, você repreende ele na cara dele. Olha, não, eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei do que Deus tem ao meu respeito. Portanto, essa profecia é falsa. Não é Deus falando pela tua boca coisa nenhuma, não. Por isso nós temos que buscar intimidade com Deus, querido. Porque quando vier um falso profeta, você já sabe qual é a vontade de Deus para você. Então, de maneira nenhuma você vai cair. De maneira nenhuma você vai na onda dos falsos profetas. Irmãos, eu passei a vida inteira por isso. A vida inteira, falsos profetas tentando me desviar do propósito que Deus tinha. Ó, rapaz, lá você está lá não é teu lugar não. Ó, sai de lá, ó, sai daqui, ó, vai para lá. E na hora Deus falava comigo, não dê ouvido, não sou eu falando pela boca dele, é carne pura. Então toma cuidado, principalmente nessas lives que tem hoje aí, ó. E que eu fico hoje, olha, admirado, é que você estuda uma palavra como essa o dia todo, para trazer uma palavra de bênção. Tem aí 32 pessoas, fica lá aqueles falsos profetas profetizando, só falando coisa boa, coisa que Deus não mandou falar. Estão colocando palavra na boca de Deus. Tem 300, 400 pessoas acompanhando lá. Então olha para você ver. E muitos falsos profetas, e você muitas das vezes ali manda o teu número, daqui a pouco ele liga para você, porque já aconteceu, uma irmã da igreja, ela fez isso, ela mandou o número, daqui a pouco já chegou a mensagem, ó, para você receber a oração, você tem que depositar R$150 nessa conta. Vai nessa onda aí, filho, vai nessa onda, só que é o teu dinheiro, é Deus coisa nenhuma. Está falando coisa para te agradar, para te enredar com palavra para tomar o teu dinheiro, querido. Então fique com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a maior profecia para você. Não sou contra profeta, não tem profeta de Deus hoje, mas toma cuidado com os falsos profetas. Como eu sempre costumo dizer, se Deus quer falar com você, Ele manda o profeta na tua casa. Você está andando na rua, Ele te para na rua e entrega a mensagem de Deus. Deus usa a boca de uma criança e fala contigo. Para de ficar correndo atrás de falso profeta. E a última coisa, que se eu e você nós queremos ser vencedores em tempo de crise, irmãos, está aí no versículo 6, no capítulo 15 e 16, diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Vou ler mais uma vez o versículo 16 para você prestar atenção.
E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em volta de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então os próprios inimigos de Neemias tiveram que reconhecer que foi o próprio Deus que estava com eles fazendo aquela obra. Então quando você está na presença de Deus, fazendo tudo isso que eu disse para você, querido, pode ter certeza que teus próprios inimigos vão ter que reconhecer que foi a mão de Deus trabalhando na tua vida, que foi a mão de Deus agindo na tua vida, que foi a mão de Deus te abençoando, que foi a mão de Deus trabalhando ao teu favor. Eles terão que reconhecer, eles terão que ver. Por isso Davi dizia: prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Para quê? Para que os inimigos viessem ver que a mão de Deus estava com Davi. E da mesma forma também os nossos inimigos, eles terão que ver que a mão de Deus está sobre nós. Irmãos, nós temos vivenciado isso, os irmãos da igreja sabem. Nós temos vivenciado isso. E nós temos visto que a mão de Deus tem trabalhado a nosso favor. A todo momento eu reconheço: Senhor, se não fosse a tua mão, se não fosse o Senhor, meu Deus, eu não conseguiria nada. Nós temos visto a mão de Deus agindo, a mão de Deus trabalhando, a mão de Deus edificando esta obra a cada dia. Então eu deixo essa palavra para o teu coração, meu querido. Se você quer ser um vencedor em tempo de crise, guarda essa palavra do teu coração em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos podem dar um glória aí por essa palavra? Deus sempre nos alertando, né, a perseverar, aleluia, a não parar. Por mais que muitos tentam desviar a nossa atenção, aleluia, mas não parar na caminhada. Irmãos, eu estava aqui acompanhando o pastor e acompanhando aqui os pedidos, né, vários pedidos de oração. E quase da metade para o fim da pregação que começou a passar os passos do Senhor para o pastor. Falei: meu Deus, esse Face está ficando doido, Jesus. Pastor Ezequiel aí também nos acompanhando. Pastor, passamos o mesmo problema aqui. O mesmo que aconteceu com o senhor lá, aconteceu aqui. Mas Deus dá graça. Amém? Vamos orar? Temos vários pedidos de oração. Vamos orar colocando esses pedidos de oração. Se você não deixou o seu pedido aí, mas ainda dá tempo. Enquanto nós estivermos orando, você vai falar o nome dessa pessoa aí na oração e nós vamos estar colocando na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor, entramos diante da Tua presença nesta noite. Pai, em oração agora, Senhor, para colocar, ó Pai, essas pessoas que deixaram seus nomes, seus pedidos de oração nesta noite. Pai, que o Senhor venha alcançar, meu Deus, os nossos irmãos lá na Paraíba. Senhor, muitos irmãos ali acompanhando. Senhor, em especial, nós colocamos a cidade de Catolé, Senhor. A irmã Elisângela pediu para nós estarmos orando lá da cidade natal dela, onde, Senhor, tem acontecido muitas mortes, homicídios. Pai, entra com livramento, alcança aquele povo ali na Paraíba, que cesse todo espírito de morte, em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia daqueles jovens, liberta das drogas, liberta dos vícios, transforma, Senhor, aquela cidade, traz livramento, traz, meu Deus, ó Pai, salvação, Senhor, ali para a cidade de Catolé. Pai, eu oro também colocando, Senhor, neste momento a vida da nossa irmã Maria, dá saúde para ela, fortalece ela, Senhor, alcança, meu Deus, o Senhor Argimiro, faz a obra na vida dele, liberta, Senhor, de todo vício, transforma aquela vida, alcança aquela vida. Pai, eu oro colocando também a Paulinha, a casa dela, o esposo, o filhinho dela, alcança, Senhor, a mãe dela, o irmão, alcança o Lúcio, a Márcia, a Milena, alcança cada um, Senhor, que a irmã Paulinha deixou os pedidos nessa noite. Ó Deus Santo, Deus de poder. Pai, eu oro também colocando a vida da irmã Priscila, a casa dela, a vida do irmão Noé, Senhor, guarda ele nessas rodovias, nessas estradas, guarda ele, ó Deus, no trabalho, os demais caminhoneiros que estão trabalhando, livra dos perigos, dos acidentes, guarda, Senhor, esses homens por essas estradas, em nome de Jesus Cristo. Alcança também os
irmãos da irmã Priscila, entra com salvação, entra com libertação na vida deles, alcança a dona Sônia, sogra da irmã Priscila, faz a obra na vida dela, do esposo, alcança cada um deles nessa noite. Pai, eu oro também pela vida, Senhor, do irmão Flávio, da Jaque, Pai, que o Senhor venha abençoar o irmão Flávio, a casa dele, o lar dele, Pai, alcança o seu Silvio, o pai dele, alcança a Michele, toda a família do irmão Flávio, alcança nessa noite a irmã Meire, alcança, meu Deus, cada um deles nessa noite, meu Deus, que a bênção do Senhor venha estar sobre eles. Pai, eu oro colocando a vida da nossa irmã Luciana Pinheiro, Pai, entra com providência, aquilo que ela tem pedido, aquilo que ela tem clamado, aquilo que ela tem buscado. Senhor, alcança o Pedro, Senhor, tira todos, Senhor, aqueles sintomas da dengue, cura, Senhor, o Pedro, sara ele nesta noite, traz cura, traz teu bálsamo nesta noite. Pai, alcança também o Luiz Felipe, o outro filho da irmã Luciana, trabalha naquele coração, faz a obra na vida dele, ó Deus da glória. Senhor, eu oro colocando esses irmãos na tua presença, cada família, cada lar, Senhor, que está nos acompanhando, cada nome que está sendo citado agora, alcança nesta noite os nossos irmãos ali da cidade de Assis, que estiveram conosco, estão orando. Pai, alcança eles nessa noite, os nossos irmãos ali, Senhor, de São Paulo, alcança eles, os nossos irmãos das demais cidades que estão nos acompanhando, alcança Maracaí, alcança toda essa região, Assis, Paraguaçu, Palmital, Cândido Mota, Quatá, Cruzalha, Inhumas, alcança, meu Deus, agora, aonde chegar esse culto, alcança, meu Deus, as cidades, meu Pai. Senhor, nós oramos repreendendo todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, toda pandemia que cesse nesta noite, que todo esse vírus venha a ser exterminado, anulado, em nome de Jesus Cristo. Traga cura nos hospitais, traga cura na vida das pessoas, alcança o Brasil, liberta o Brasil, Senhor, traga, Senhor, cura, libertação nessa nação. Deus Santo, Deus de poder, nós colocamos os pedidos de oração na tua presença. Vai destruindo toda obra de Satanás, vai quebrando, Senhor, as cadeias, vai quebrando os grilhões nessa noite. Alcança os lares, as famílias, os casamentos nessa noite. Quantos lares sendo bombardeados, casamentos sendo destruídos, entra com a providência, meu Deus, muda a história deste lar, desta família, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro abençoando cada vida, cada família que esteve conosco nesta noite, meu Deus, que o Senhor venha acalmar essa tempestade, que o Senhor venha trazer a bonança, a paz, que o Senhor venha trazer, Senhor, ó Pai, a mudança, a transformação, abre portas de emprego, prepara o emprego para aquele que está clamando, traz cura para aquele que necessita de cura, traz libertação para aquele que quer ser liberto, liberta das drogas, do tabagismo, do alcoolismo, da prostituição, liberta vidas nessa noite. Pai, nós nos unimos em oração, declarando, Senhor, numa autoridade que há no nome de Jesus Cristo, toda a derrota do inimigo, a falência do inimigo, vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas nesta noite. Pai, ainda nesta oração, eu quero colocar a vida do pastor Everton, ele que hoje está completando mais um ano de vida. Pai, guarda teu filho, fortalece teu filho, dá saúde perfeita a ele, acrescenta anos de vitória, anos de bênção, anos de conquista. Senhor, que o Senhor vem estar guardando, cercando teu filho com a tua bênção, com as tuas mãos poderosas, todo o lar dele, toda a família dele. Senhor, vai guardando nessa noite, realiza o teu propósito na vida do pastor Everton, realiza o teu querer, faz dele um homem de Deus nessa nação, usado em tua presença. Pai, realiza os sonhos, os desejos do coração do teu filho. Pai, que o Senhor esteja abençoando, declarando toda sorte de bênção sobre a vida do pastor Everton. Deus, nós abençoamos o teu povo nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome.
Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Dá um glória aí, irmãos. Glória a Aleluia. Pastor, a Aleluia. garganta já secou. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão, você que esteve conosco Aleluia. em mais essa live. Eu creio que a partir do dia 15 a gente vai estar com os cultos presenciais. Nos ajude em oração, né? Nós temos orado desde quando começou essa pandemia, que a igreja fechou, nós estamos orando todos os dias das 8 às 9h10, 9h15, nós estamos na igreja Estamos ainda. lá na igreja. Estamos na igreja orando. Então nós temos orado para isso, para que Deus ele venha estar entrando com providência. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê uma semana de vitória. Amém. Né? Deus abençoe pastor Everton por mais esse ano de vida aí. Parabéns, Parabéns, Deus Deus abençoe. abençoe em nome de Jesus Cristo. Quando fizer um churrasquinho lá, pode convidar eu, que eu vou com o maior prazer. Amém? Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Aleluia. Pai, eu te louvo, Obrigado, Deus, agradecendo, Deus. Senhor, a Ti, Pai, Sim, por esta Jesus. noite, pela vida dos Teus filhos. Obrigado, Nos dá uma Deus. semana de vitória, de bênção, Obrigado, Pai, que essa semana de conquista, venha de bênção, que venha a de ser uma vitória, semana, Pai. Senhor Deus, abençoada Em na nome vida dos de Teus Jesus filhos, ó Pai. Cristo. Que a bênção do Senhor, o Sim, Deus meu Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Em nome de Isaac e Jesus. Jacó, venha estar com a vida dos Teus Sim, filhos, meu Deus. abençoando, Em nome Deus. de Em o Jesus. nome de Jesus, muito obrigado por essa Obrigado, live, Deus. obrigado por esse culto, por cada Sim, vida que meu esteve Deus. conosco. Obrigado Muito mesmo. obrigado pela Tua Nós presença, profetizamos uma muito semana obrigado, de vitória, Senhor da de glória, pela Tua bênçãos na palavra. vida dos Nós nossos louvamos e irmãos, ó Pai. engrandecemos o Teu Em nome nome, de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Aleluia. Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, Santo Deus. que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém. Senhor é meu pastor, Nada me faltará. operando Deus, Quem impedirá? posso todas as coisas. Naquele que me E se fortalece. Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? está encerrado. Deus Deus abençoe, abençoe, a tua vida. irmãos. Uma Em boa nome de noite, Jesus. uma semana de vitória. Deus abençoe grandemente a vida dos nossos Amém. irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.